Começamos o ano passado, com a graça de Deus, uma série de estudos sobre esse tema, prontos para partir. E hoje nós vamos caminhar para o sexto estudo. Eu queria que vocês lessem comigo o nosso texto base, que é Filipenses 1:23. Quando o apóstolo Paulo nos diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos orar? Pai de toda graça, nós queremos colocar esse tempo, essa palavra diante de Ti. Pai, nós sabemos e cremos que sem a operação e a revelação do Teu Santo e Excelso Espírito, nós ficaremos somente com a letra. Por isso, Pai, te clamamos em nome de Jesus, transforme o Logos, transforme a palavra, esse Logos em rema, revela-nos a pessoa e obra de Cristo Jesus, para que, mesmo em face da morte, nós tenhamos esperança. Que possamos, Pai, sair daqui hoje como o apóstolo Paulo disse, com toda confiança: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Opera, Pai, na Tua igreja, opera no Teu povo, para que o Teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Acompanhe aí no seu boletim. Quando observamos qual era a motivação de Paulo para continuar vivendo fisicamente neste mundo, percebemos que era única e exclusivamente anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que motivava esse homem a permanecer vivo era ser um arauto do evangelho de Deus e não acumular posses ou riquezas terrenas. E Paulo está dizendo aqui é muito sério. Porque ele vai dizer nos versículos anteriores, no versículo 21, ele vai dizer: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí no 23 ele diz assim, no 22, entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então ele diz: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Essa expressão, portanto, e Deus me chamou a atenção já nisso aqui, para mim. Esse para mim aqui, ele é interessante. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E para você? E esse para mim aqui, será que para mim isso é real? Isso aqui é pessoal, não é coletivo. Eu não posso passar, eu já disse aqui, eu não posso passar a minha fé, eu não posso passar o meu amor ao Senhor, porque esse amor que eu tenho ao Senhor não é fruto meu, é fruto do próprio Senhor colocando o amor dele no meu coração. Por isso que eu não posso passar isso para minhas filhas, para meus familiares, para meus amigos. É Deus quem faz. Você lembra quando João diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não me amar primeiro, se Ele não colocar o amor dEle no meu coração, eu não vou amá-lo e eu não vou amar ninguém. Então, isso é pessoal, viu? Nós precisamos, diante de Deus, acabamos de cantar aí, pedir a Ele, invocar, e pedir para que Ele venha fazer essa obra no meu coração. Paulo diz: a fé que tu tens, tenha para ti mesmo diante de Deus. E essa fé, quem colocou essa fé no meu coração?
próprio Deus. Qual que é o viver para você? Qual que é o viver da sua vida? Ah, o meu viver é meu filho. O meu viver é meu trabalho. O meu viver é minha esposa. Estou olhando aqui para minha esposa que voltou de governador semana passada. Estava com saudade da minha baixinha. Às vezes eu vejo mães, ao perderem um filho, dizendo: a vida para mim acabou. A minha vida estava no meu filho. Aonde que está? Qual que é o viver seu? Qual que é o meu viver? Será que o meu viver é Deus? Será que o meu viver é Cristo? Porque filho eu vou perder. Tudo nesse mundo vai. Agora a vida de Cristo não. Quando que nós vamos dizer assim: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro? Eu creio que tão somente quando nós, por obra do Espírito Santo, crermos que a pessoa de Jesus Cristo, por meio da obra dele, vem e veio habitar em nós. Eu fico impressionado com a motivação de Paulo. Ele está dizendo, nesse parágrafo que lemos, ele, Paulo, queria continuar vivo fisicamente para ser um arauto do Evangelho de Deus, e não para juntar posses nem riquezas terrenas. Aliás, o que Paulo deixou? Qual foi a herança de Paulo quando ele saiu desse mundo aqui? Você lembra quando Paulo estava preso em Roma, esperando para ser decapitado? Isso mesmo, ele estava preso em Roma esperando para ser decapitado. E ele manda uma carta e ele fala para Timóteo, ele fala: escuta, você traga aí os meus pertences. Quais eram os pertences de Paulo? Uma capa, estava entrando o inverno, e a palavra de Deus, a Bíblia, os pergaminhos, ali é a palavra de Deus. Você é contra a gente ter posse? Você está falando que a gente não pode ter riqueza? Não estou dizendo isso. Eu estou fazendo uma pergunta para você. Qual é a motivação de permanecer vivo neste mundo? A de Paulo era anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Conversando essa semana hoje com a dona Guilmar, ela me disse que estava fazendo uma novena. Falei: como é que é, avó? A dona Guilmar é a avó da minha esposa, uma das únicas vó que sobrou para a gente aí na família. Apesar que nós ganhamos uma lá em Governador Celso Ramos agora, mais uma vozinha. Mas a avó estava falando que estou fazendo uma novena porque eu tenho medo de morrer. Ela falou: na verdade não é medo de morrer, eu tenho medo de ser enterrada viva. Olha que coisa. Falei: vó, fica tranquila que eu vou me certificar, se a senhora for antes, se eu não for antes, eu vou me certificar no seu caixão que a senhora está morta mesmo. Mas fica tranquila com isso. E ela falou: eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ser enterrada viva. Ela contou uns casos que aconteceu. E aí eu me lembrei daquele texto da palavra de Deus, quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14 e 15, dá para pegar esse texto para nós aí, meu irmão? Hebreus capítulo 2, o verso 14 e 15, porque eu já dei o meu testemunho aqui, o Márcio Frois falou semana passada do local de fala. E quando você passa por um
problema, uma dificuldade, Deus trabalha com você, você pode falar ali, você não está falando de uma teoria, você está falando de algo que Deus trabalhou no seu coração. E Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, ele vai dizer uma coisa muito interessante aí. Vamos ler juntos? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam escravos, estavam em escravidão. E eu tinha pavor da morte, eu tinha uma paura da morte. Mas o dia que eu li esse texto, na minha casa, lá no Cinco Conjunto, a palavra, o logo se transformou em rema. E veio uma paz que excede todo entendimento. Veio uma paz que não se explica no meu coração. E a partir daquele dia, eu não tive mais paura e medo da morte. E eu li esse texto, comentei esse texto com a avó. E é somente o Senhor, por meio da palavra e do Espírito dele, que pode nos livrar dessa paura, desse medo da morte. Eu tenho visto, por causa dessa pandemia, as pessoas apavoradas. E eu fiquei assim um pouco intrigado com um pregador aí, um moço famoso da internet. Quando ele está convocando a igreja, convocando os irmãos para orarem especificamente entre 12:00 e 6 da tarde. E a oração específica é para que Deus aniquilasse com esse vírus. É para que Deus destruísse, acabasse com isso. E eu fico pensando, por que esse vírus entrou no nosso país? Com permissão de quem? Deus está usando, meus irmãos, esse vírus para chacoalhar a roseira. Você sabe o que é chacoalhar a roseira? É dizer para você, acorda, prepara-te. Porque nós queremos viver num mundo sem problemas, sem doença, sem dificuldade. Aqui, meu querido, minha querida, aqui nós não vamos viver sem problemas e sem dificuldades. Jesus diz, no mundo o que vocês vão ter? Aflição, tribulação, mas tem de bom ânimo. Deus está usando isso para trabalhar com a igreja dele, para purificar a igreja dele, para fazer uma seleção. Porque aqueles que confiam no Senhor, meu irmão, eles são como o Monte Sião, eles não se abalam com nada. Então, para onde que você está olhando, para onde que eu estou olhando? Qual tem sido a sua oração para Deus acabar com, para você ter um mundo melhor, para você poder voltar ao trabalho, para quê? Para você poder voltar a se reunir com a igreja normalmente? É necessário que todos nós cristãos ganhemos a dimensão daquilo que afirmou o salmista no tão conhecido Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Qual tem sido o seu vale? Nós estamos vendo que o vale do mundo aí é um vírus.
Agora, será que o Senhor está comigo nesse vírus? Sim ou não? Sim. Então, se o Senhor está comigo, Ele está dizendo, não terei medo algum. Medo algum. Deus tem usado esse vírus na vida de uns irmãos que creem, para eles serem levados às moradas eternas. Você já viu aquele versículo na Bíblia, quando ele diz que aos olhos do Senhor é precioso o quê? A morte dos seus santos. A morte para o cristão, volto a dizer, nada mais é do que uma promoção. A morte para o cristão é sair de um mundo corrompido, é sair de um mundo complicado para viver eternamente na presença de um Deus que está no controle de todas as coisas. Um dos melhores discernimentos que um cristão pode ter em sua vida neste mundo é que todos os seus dias foram escritos no livro da vida do Cordeiro, quando ainda nenhum deles existia. Conforme está escrito no Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que coisa linda. Um dos melhores discernimentos que um cristão pode ter neste mundo, nessa vida, neste mundo, é que todos os seus dias foram escritos no livro da vida do Cordeiro, quando nenhum deles ainda existia. Deus sabe o dia, a hora, o minuto que cada um de nós aqui vamos partir desse mundo. Está aqui, ó. Aí eu posso descansar. O cristão, portanto, pode descansar, sabendo que a sua hora de passar deste mundo para a glória eterna está nas mãos do seu Senhor. Crendo nessa verdade, podemos descansar, cientes de que só sairemos daqui quando o Senhor, segundo a sua boa vontade e soberania, nos chamar. Dá para dizer um amém? Você não vai sair daqui um dia antes, um dia depois. Daquilo que o Senhor predeterminou na soberania, na presciência dele. Tanto que você está vendo aí pessoas com 90 e tantos anos pegando esse vírus e saindo. Assim como você vê jovens pegando e sendo ceifados. Agora o cristão, ele pode ficar tranquilo, que a vida dele está nas mãos do seu Senhor. Jesus afirma que o nosso Pai Celeste cuida de sua criação, sendo zeloso pelas menores e mais insignificantes criaturas, como os pardais. Jesus vai dizer isso em Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E em seguida, dirigindo-se a nós, o Senhor afirma, em Mateus 10, 30, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. E por fim, concluindo de maneira maravilhosa, ele nos encoraja assim: não temais, pois, bem valei vós do que muitos pardais. Mateus 10, 31. Aquele que cuida de pardal, está dizendo para você, está dizendo para mim, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. O homem natural, como criatura divina, por si só, vale mais do que muitos pardais. O homem regenerado, porém, tendo nascido do alto, tem um valor extraordinariamente maior, que o mundo jamais reconhecerá, se não for pela revelação do Espírito Santo de Deus. E que valor é esse? O valor da vida ressurreta de Cristo habitando nele,
conforme nos explica o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O homem natural, o homem que ainda não foi desarraigado desse mundo perverso, ele jamais vai poder compreender, entender isso que Paulo está dizendo aqui. Ele jamais vai entender o que é ter esse tesouro habitando nele. Essa semana eu assisti novamente aquele filme Paulo, o apóstolo de Cristo, 2 vezes. E tem uma hora que o apóstolo Paulo ele está conversando ali com o Maurício. É Maurício o nome do centurião romano, bicho ruim, mas Deus trabalhou naquele coração também. E tem uma hora que ele está falando com Paulo e ele fala para Paulo: "Ô pai, você está falando de um reino? Que reino que é esse? Você está preso, você vai ser morto, você vai ser decapitado. Eu sim tenho uma casa boa, eu sou um homem de posição, o que você tem?" E aí Paulo fala para ele: "O meu reino não é deste mundo." E numa das cenas finais do filme, ele diz assim: "Você já velejou?" Ele responde: "Sim." Aí Paulo diz: "Imagine se olhando para o vasto mar diante de você, você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à sua morte. Ela está sempre escorrendo por nossas mãos para se ir, junto para com tudo que você tem apreço nesse mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos seus dedos. Mas aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável do mar." Olha, eu vou transcrever isso aqui porque achei muito interessante. Para que você está vivendo? Esse punhado de água desse mundo aqui? Para onde você está? Você está atentando para o quê? A Bíblia diz: "Não atentando nós para as coisas que se veem, mas atente para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas." Os vasos de barro somos nós. O tesouro é a vida de Cristo em nós. Fomos colocados em Cristo na sua morte. João 12:32. Você lembra de João 12:32? Fomos colocados em Cristo na sua morte. O que significa isso? João 12:32, Jesus disse: "E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo." Eu fui colocado no corpo de Cristo há 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, quando ele foi levantado daquela cruz. Mesmo ainda não existindo. Você foi colocado nesse corpo também? Você crê que você foi atraído nesse corpo? Você crê numa loucura. É uma loucura. E Paulo nos diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Isso aqui é um absurdo. Quando que eu vou usufruir dessa vida? Tão somente quando eu for colocado em Cristo. Então, fomos colocados em Cristo na sua morte. Quando ele morreu naquela cruz,
Ele atraiu, me atraiu, nos atraiu no corpo santo dele. Atraiu o quê? O Maurício Pessoa? Não. O pecado, a iniquidade, o meu velho homem foi crucificado com ele naquela cruz. Para que ele viesse habitar em nós na ressurreição. Romanos 6,8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, eu sou atraído nele e eu morro com ele. Mas ele é ressuscitado ao terceiro dia. Eu sou ressuscitado com ele em novidade de vida. E agora ele vem habitar em mim. É importante lembrarmos que Adão, nosso pai, segundo a carne, depois de ter pecado, passou a ser um homem espiritualmente morto. E essa triste realidade, infelizmente, se estendeu a toda a humanidade. Lembra também de Romanos 5,12? Eu não coloquei os textos, porque são textos que a nossa comunidade conhece de cor, e muitos até se jactam de conhecê-los. O que diz Romanos 5,12? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. A morte entrou, o pecado entrou por Adão, e a morte entrou por Adão, e a morte passou a todos. Você pode até não crer na morte, mas você vai ver. Um dia você vai encontrar com ela. Nós temos um cemitério aqui em Londrina que tem uma lápide escrito assim: aqui jaz Carmen Beatriz, muito contra a sua vontade. Ela não queria, está lá. Eu não creio na morte, mas ela existe. E ela entrou por um só homem, por Adão. É um equívoco pensarmos que as crianças que morrem acabam por herdar o reino dos céus em virtude de sua inocência. Não é por esse motivo que uma criança ou qualquer outra pessoa herda o reino de Deus. Antes, é por causa da obra de Cristo Jesus, da cobertura do sangue do Cordeiro, oferecido para justificar o pecador de seu pecado, concedendo a ele acesso à natureza divina. Ninguém nasce com bom coração, ninguém nasce com um coração bom. Almoçando ontem, na casa da dona Guilmar, essa senhora, avó, ela falou assim para mim: eu tenho um bom coração. Meu pai, senhora já com 80 e tantos anos, e agora eu vou falar o que para ela? Não, vó, você tem um bom coração? Eu vou estar enganando ela, porque ela não tem um bom coração. Ninguém tem um bom coração. E eu pude dizer: vó, a senhora não tem um bom coração. Ninguém, vó. A minha neta que nasceu dia 1º, ela não tem um bom coração. Quantos aqui são avós? Levanta a mão aí. Olha, os netos de vocês, nenhum deles tem um coração bom. Eles têm um coração perverso, um coração corrupto, por natureza. Ninguém nasce com um bom coração. Agora, quando Cristo vem habitar em nós, há uma troca de coração. O profeta Ezequiel, ele vai explicar isso, quando ele diz lá: dar-vos-ei um coração, dar-vos-ei um coração novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentre vós o meu espírito e farei com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus pode nos dar um bom coração, e Ele nos deu um bom coração em Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo. Eu não tenho que fazer uma novena, uma promessa para perder o medo da morte. Eu não tenho que fazer isso para ganhar um novo coração. Eu já ganhei um novo coração em Cristo Jesus na cruz há 2000 anos atrás. Eu só preciso tomar posse disso. A salvação é graça. É pela graça que nós somos salvos.
Você conhece alguém que já disse e fala assim: ah, eu sofri tanto nessa vida, eu já sofri tanto, que olha, Deus tem um lugarzinho lá no céu para mim, por causa do meu sofrimento. O pastor Elcio está balançando a cabeça ali. Você já viu pessoas dizer assim: eu vou ganhar céu porque eu sofri nesse mundo. Você não vai ganhar céu porque sofreu nesse mundo, meu querido, minha querida. Você e eu vamos ganhar céu por causa da obra de Cristo Jesus, por causa da vida dele habitando em nós. Eu estou crucificado com Cristo, disse Paulo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui está o segredo dele dizer: olha, partir e estar com ele é incomparavelmente melhor. O segredo de Paulo está aqui, nessa vida de Cristo habitando nele. Vamos ler junto Romanos 5, de 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos pela sua vida. Eu só vou ser salvo por causa da vida de Cristo que habita em mim. E eu sei ou não sei se a vida de Cristo habita em mim. Você sabe se você tem Cristo. E você sabe se você não tem Cristo. Por isso que a Bíblia chega até a dizer assim: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos, para saber se realmente Cristo está em vós, se não é que vocês já estão reprovados. Cuidado, mas eu nasci na igreja, eu fui batizado, o pastor Glênio que me batizou. Uma vez eu falei: eu quero ser batizado, mas eu quero ser batizado pelo pastor Glênio. Eu falei: por quê? O batismo do pastor Glênio, ele é mais espiritual, ele é mais poderoso do que qualquer outro? Gente, é a vida de Cristo em nós. Não é porque você nasceu na igreja, não é porque você foi batizado, não é porque você lê a Bíblia todo ano, porque você faz isso, você faz aquilo. Cuidado com isso, examine o seu coração. Coloque-se diante de Deus e fala: sonda-me, ó Deus, prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, prova o meu coração, vê se realmente estou em Cristo. Será que eu estou agarrado numa religiosidade? Será que eu estou agarrado num legalismo? Ou eu estou com a vida do teu filho habitando em mim? Cuidado com isso. E isso tem que ser aqui. Depois que você fechar o olho, não adianta mais não. Com a vida de Cristo habitando em nós, podemos viver sem pavor da morte, que nos rodeia diariamente. E sem inquietação e incômodo que ela pode nos causar, estando sempre preparados para quando este momento chegar, firmes e cientes de que o nosso bom combate da fé chegou ao fim. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu que sou duro de me emocionar e de chorar. Nesse filme de Paulo, quando ele vem caminhando para ser decapitado, e esse versículo vem: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele coloca o pescoço dele ali para ser decapitado. E a câmera pega ele de frente, a fisionomia. Você não vê terror, você não vê medo, você vê esperança. Você vê esperança. Jó nos relembra da nossa finitude ao afirmar que, Jó 14, 1 e 2, o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação.
nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. O homem nascido de mulher vive breve tempo. Ainda que você viva 130 anos, e 126, se eu não me engano, foi o Guinness aí, uma senhora. Ainda que você viva 126 anos, isso é um breve tempo. O salmista diz, a nossa vida é como um conto ligeiro. Tiago diz, a nossa vida é como uma neblina que aparece e dissipa. Então, o homem nascido de mulher, ele vive breve tempo, cheio de inquietação e misérias, diz uma versão. O homem, ele é inquieto. Sempre vai ser inquieto, ele nunca vai estar pleno, a não ser que ele esteja olhando firmemente, fixamente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Mas aqui ele vai ser isso. Ele nasce como uma flor, viçoso, bonito. Eles podem não acreditar, mas eu já fui bonito nessa vida também, tempo. E aí vem as rugas, vem as coisas, e a tendência é ir murchando. E a nossa vida, ela é como uma sombra, ela não vai permanecer. De vez em quando eu escuto uma pessoa conhecida, fulano morreu, faz 2 anos. Rapaz, ninguém me falou. Aí você tenta ali digerir o luto e, poxa vida, mas aquele cara é essa sombra. Em se tratando de enfermidades graves, infelizmente faz parte da nossa cultura falarmos somente sobre cura, esperança e recuperação. É comum, ao conversarmos com pessoas que estão à beira da morte, tentarmos enganar o desenganado, achando que, com isso, estamos contribuindo de alguma forma para o bem dele. Creio, entretanto, que seria muito mais proveitoso para um doente nessa situação saber a verdade a seu respeito, para que isso o leve a refletir sobre o porvir e voltar os seus olhos e pensamentos para Deus, para a eternidade, e, dessa forma, poder se preparar, entre aspas, para a sua partida. Eu já fui visitar algumas pessoas, tanto em hospital como em casa. E a família me chega e fala, ele não sabe do estado dele. Ele não sabe que ele vai morrer. E eu quero pedir para o senhor também não falar. Em respeito à família eu não falo. Mas eu acho isso um sacrilégio. Porque a pessoa está ali no leito da morte, essa expressão, o médico desenganou, né? Ela é esquisita, porque parece que o médico está enganando você, e de repente ele desengana, não tem mais jeito. Mas é bom você falar para a pessoa. Eu estou com meu pai com câncer, o estado dele é complicado. E eu falei para ele com todas as letras. O senhor está com câncer, o estado do senhor é grave, é gravíssimo. Eu quero morrer mesmo, eu quero ir embora. Tá bom, o senhor está cansado, o senhor quer morrer, mas o senhor precisa da vida de Cristo, porque morreu, acabou. Não, morreu, começou uma eternidade. E ali que o negócio vai pegar. Então, não fique enganando a pessoa, não. O estado dela está complicado. Fala para ela, teu estado é complicado. Deus pode reverter, Deus pode curar, pode. Mas, fique sabendo. Que aí você vai colocar ela para refletir. Como é que está a minha vida com Deus? Porque você vai descobrir na Bíblia que sempre nos momentos de tribulação, as pessoas lembram de Deus. O salmista vai dizer, antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora guarda a tua palavra. Eu sei que você não quer passar por aflição. Eu não quero passar por aflição. Mas a aflição é benéfica na sua vida e na minha vida para nos fazer olhar para o alto e refletir. O profeta Isaías chega a dizer que foi para a minha paz que estive eu em grande amargura.
Então, fala para a pessoa, você tem um parente que está em estado à beira da morte, fala para ele, abre o jogo com ele. Deus pode te curar, vamos orar, mas não fica enganando a pessoa não. Não fala para ele, não fala, coitado. Depois ele sai desse mundo aqui, vai encarar uma eternidade, e às vezes, não estou dizendo que você vai ser culpado disso, mas às vezes ali, a Bíblia clama a Deus num dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Às vezes é naquele momento ali que a pessoa vai lembrar de Deus e vai clamar a Deus por misericórdia, e Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E local melhor para invocar o nome do Senhor é ali na nossa enfermidade, no nosso leito de morte. Eu acho que não existe local melhor. Não obstante Deus nos orientar pela palavra a contabilizarmos nossos dias, nós frequentemente nos recusamos a fazê-lo. Não sei por quê. Salmo 90, versículo 10. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A palavra está orientando a você. Pedir a Deus, Senhor, ensina-me a contabilizar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Não deveria ser um objetivo nessa vida se preparar para a próxima? E com isso, prepararmos-nos para partir? O profeta Amós nos exorta nesse sentido, em Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Mas como pode um homem estar preparado para alguma coisa sobre a qual ele nunca reflete? Por acaso você pretende dar um salto no escuro? Infelizmente, muitas pessoas encontram-se nessa infeliz condição. Eu rogo em nome de Jesus, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Clame pelo socorro do Espírito Santo, enquanto há tempo. Não brinque com a sua salvação eterna. Como que eu posso fazer isso? Olhando para a obra consumada de Cristo Jesus. Olhando para aquilo que Jesus disse, tudo está consumado, tudo está pronto. Vinde e comprai sem preço. É graça. É olhando para a cruz. É olhando para aquela cruz aonde o meu velho homem foi atraído no corpo de Jesus, aonde eu morri com ele, ressuscitei com ele, e agora ele vem habitar em mim. É desse jeito que eu me preparo para a morte. E quando ela vier, nós já tratamos aqui nos estudos passados, prontos para partir 4, se eu não me engano, que no momento da morte Deus tem uma visitação especial. Estevão, ele foi visitado pelas 3 pessoas da Trindade no momento da morte dele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ah, mas eu queria que Deus enchesse o meu coração de confiança para eu não ter medo nenhum da morte. Ele vai encher o teu coração, pode encher também. Mas muitas vezes ele vai encher o teu coração lá no leito, ali. Porque Deus, o maná, como é que ele dava o maná para o povo? Era para a semana, era para o mês, era para o ano ou era diário? Eu sei que a gente quer a provisão já, mas às vezes é ali no momento que Deus vai dar a visitação especial, como ele fez com Estevão, para você. E ali você vai poder, mesmo em face da morte, ser testemunha da pessoa e obra de Cristo. Eu vou dizer para vocês, nesses meus 30 anos de ministério, apesar de só 2 aqui, como pastor na primeira igreja, eu já vi muita gente morrendo em leito de morte. Tanto ímpio, como sem esperança, como pessoas que criam. É lindo de você ver ali uma pessoa ali, doença terminal, e você ir conversar com ela, e você, quantas vezes, Senhor, me dá uma palavra para consolar o coração desse irmão, uma palavra para consolar essa família, e quando eu chego lá no leito do hospital, eu que sou consolado pela pessoa. Uma vez eu disse para o irmão, passa um pouco dessa fé para mim, porque eu não tenho. Mas é o Senhor que coloca isso no coração. Por isso que eu posso viver nesse mundo sem medo de morrer.
Eu rogo em nome de Jesus, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Clame pelo socorro do Espírito Santo, ainda há tempo. Não brinque com a sua salvação eterna. Charles Spurgeon dizia: não é trabalho de homens de fé predizer as suas próprias mortes. Essas coisas dizem respeito a Deus. Quanto tempo viveremos na terra, nós não sabemos. E não precisamos desejar saber. Olha, a gente quer saber, né? Senhor, quando que eu vou? Não se preocupe, isso não é da tua economia, não é da minha economia, isso é da economia de Deus, da economia do Senhor. Então ele diz assim: nós não temos escolha da vida curta ou longa, e se tivéssemos tal escolha, seria sábio encaminhá-la de volta ao nosso Deus. Ó. Não fique especulando quando que você vai, quando que o teu filho vai, quando que a tua mulher vai, quando que a tua sogra vai, essa sogra que não vai. Deixa a sogra viver, rapaz. Não fique especulando isso, não fique preocupado com isso. Aquilo que Deus não revelou na palavra dele, não fique especulando. Nós temos que estar preparados diariamente para partir desse mundo. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Para onde você está olhando? Se alguma pessoa não suporta a ideia da morte, essa pessoa precisa reavaliar sua experiência com Deus. Ponto. Se você se declara cristão, uma nova criatura em Cristo, mas não está preparado para partir, você precisa clamar a Deus para que Ele, por meio da sua graça, lhe conceda uma fé mais firme e robusta, pois está evidente que você ainda é de certo modo imaturo na graça. Se eu tenho certeza da vida de Cristo em mim, lembra daquilo que João diz? Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu tenho o Filho de Deus, eu tenho a vida eterna. Então, se você é aí, de certo modo, você ainda está com medo, você é imaturo na fé, neófito. O que a palavra fala sobre o fraco na fé? O que Paulo diz sobre o irmão fraco na fé? Ele diz: acolhei ao irmão, aquele que é débil na fé. Para que serve a igreja? Para você acolher o débil na fé, para você andar com o débil na fé, para você falar a esperança que há em você. Isso que está acontecendo no mundo aí, a igreja sendo proibida, de certa maneira, isso aí vai levar pessoas a ansiedades, a depressão, a angústias, a medos, porque é olhando no olho do meu irmão, é andando com ele, que ali a nossa fé vai ser afiada. Entre partir e estar com Cristo, ou ficar e permanecer nesse mundo caído, qual das opções você escolheria? Para o verdadeiro cristão, certamente seria uma triste sentença se ele fosse condenado a habitar neste mundo miserável para frente, para sempre. Se Deus lhe dissesse: viva aqui para sempre, você receberia isso como uma maldição ou como uma bênção? Ó, se Deus dissesse para você, Márcio Mizobuti: Márcio, você vai viver nesse mundo agora para sempre. Você ia receber isso com a bênção, alegria? Ia dar um uhul? Ou você dizer: Senhor,
Porque esse mundo ele está piorando ou ele está melhorando? Ele está piorando e vai piorar mais. Como é que foi o ano 2020? Foi ruim? Foi complicado? Isso, aquilo, outro? Quem sabe domingo à noite nós vamos falar sobre isso. 2021 não vai ser diferente não, vai ter muito problema, muita tribulação, vai vir muita coisa. E vai piorar cada vez mais. Aqui lança por terra a teoria da reencarnação. Porque a teoria da reencarnação é que quando você morre, você reencarna, e cada vez que você reencarna, você volta um avatar, você volta uma pessoa melhor. Então, só que o mundo está piorando em vez de melhorar. Se nós vivêssemos com a consciência que não passamos de homens mortais, vivendo entre homens mortais, viveríamos com um pouco mais de intensidade e frugalidade. Isso de maneira nenhuma nos deixaria infelizes, pois saberíamos que não estamos condenados a viver neste mundo para sempre. Nosso Senhor foi claro ao dizer que, mesmo vivendo neste mundo, não mais pertencemos a Ele. João 17, 14 a 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Você é do mundo, você pertence ao mundo, a sua pátria é aqui, ou sua pátria está nos céus? E Paulo vai dizer, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. E ali a gente descansa. Eu coloquei essa frase de novo do Joseph Bailey, que ele diz aqui com muita propriedade. Os cristãos afirmam acreditar que o céu, estando Deus presente, é tão maravilhoso. E ainda assim, agem como se ir para lá fosse a maior tragédia. Felizmente, isso é uma realidade. Os cristãos falam do céu, que o céu é maravilhoso, que o céu não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter isso, não vai ter aquilo, mas agem de uma maneira como se ir para o céu fosse a maior tragédia. É o pastor que chegou na igreja e falou, quem quer ir para o céu? A congregação toda levantou a mão. Quem quer ir para o céu agora? Aí só as veinhas ficou com a mãozinha levantada lá. Eu quero ir, mas não agora. A expressão Maranata sumiu da igreja há anos. Os cristãos, antigamente, eles acordavam, Senhor, é hoje que o Senhor vem. Hoje a gente acorda e já fica fazendo plano. Será que é hoje que o Márcio Mizobuti vai me chamar para almoçar na casa dele, um churrasco? E a gente já fica... E perdeu essa expressão Maranata. A gente quer que o Senhor volte, mas... Agora a minha neta nasceu, espera mais um pouco. Deixa eu ver ela crescer um pouco. Você que está namorando aí, que está flertando, que está aí, vai para namorar, para casar... E com planos, eu nunca vi uma pessoa ali, numa viagem dos sonhos, no dia da viagem dizer, Senhor, essa viagem vai ser tão boa, o Senhor me deu aí recurso para essa viagem, mas se o Senhor voltasse hoje ia ser tão bom. Não, deixa eu viajar primeiro. Até a gente brinca quando vai viajar de avião. Ah, se o avião cair, que caia na volta então, porque deixa eu aproveitar lá, né? Se cair na volta eu já aproveitei. Isso é coisa do brasileiro, querer aproveitar das coisas. Eu nunca vi uma noiva na véspera do casamento dizendo assim, Senhor, amanhã vai ser o dia mais feliz da minha vida, eu vou me casar, mas se o Senhor voltasse hoje ia ser tão melhor. Ah, se a gente pudesse escolher. Senhor, volta, mas aguenta aí, volta já não.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então, essa frase do baile, ela é fantástica. Os cristãos afirmam o céu, estando Deus presente, é maravilhoso. Mas nós vivemos de uma maneira que, se for ir para o céu, fosse a pior coisa do mundo, a maior tragédia do mundo. Se você realmente crê em Cristo Jesus, eu o convido a encarar a sua ida para a casa do Pai, sem medo ou tristeza. Pois o céu, a nossa esperança, é um lugar de glórias inimagináveis. Se o medo da morte ainda lhe traz algum desconforto, peça ao Espírito Santo que renove a sua mente por meio da palavra. Somente por meio da palavra que o Espírito Santo pode renovar a sua mente. Eu estou falando aqui para cristão. Estou falando para o ímpio, que não nasceu de novo ainda. Você que crê em Cristo e tem medo, paura da morte, peça ao Espírito Santo, por meio da palavra dele, renovar a sua mente. Para ele tirar essas coisas. Nós ainda vivemos na carne. Nós ainda vivemos no mundo. Nós precisamos diariamente estar em comunhão com esse Deus. Em meio às pestes, epidemias, fomes e terremotos, estamos seguros em Deus. Estamos seguros em Deus. Vamos ler juntos o Salmo, o que o salmista diz no Salmo 91, 9 e 10. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Oh, glória a Deus. Sob as asas do Altíssimo, não precisamos ter medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão. Somos imortais até que o nosso trabalho esteja feito. E para que Deus nos criou? Para a glória do nome dEle. Você não foi criado, eu não fui criado para também para ter família, para ter um ministério, mas antes de tudo isso eu fui criado para glorificar o nome de Deus. O fim principal do homem é conhecer a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Esteja, portanto, tranquilo no dia do mal, fique em paz, pois todas as coisas estão debaixo da soberania do nosso Senhor. Nenhuma força no mundo está fora do seu controle. Gente, Deus está no controle dessa pandemia. Ele está usando essa pandemia para que os planos dele sejam estabelecidos nesse mundo, na vida das pessoas. Deus não tem adversários para atravessar o domínio da sua soberana providência. Todas as coisas estão estabelecidas por Deus, e especialmente as nossas mortes estão sob a vigilância peculiar do nosso exaltado Senhor e Salvador. Deus não cochila, Deus não dormita, Ele está no controle de todas as coisas. O guarda de Israel não dormita, a Bíblia diz no Salmo 121. Eu ia pedir para você ler o Salmo 121 em casa, mas eu quero ler ele aqui com vocês agora, para a gente ir encerrando. Quando o salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ô, meu querido, você está com medo do quê? Eu preciso conhecer esse Deus que está fazendo tudo isso, que está guardando tudo isso, que está no controle de tudo isso aqui, ó. Ah, mas Ele permitiu o mal na minha vida. Ele permitiu um mal na vida do meu filho, do meu pai. Sim, Ele permitiu. Porém,
visando um bem maior lá na frente. Lembra dos irmãos de José? O que José disse para ele? Para eles? Vós atentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Às vezes você não entende por que você está passando pelo vale da sombra da morte aqui. E lá na frente, o Senhor vai te levar para um lugar espaçoso. Uma pessoa carnal não pode ir além da sua satisfação carnal. Por isso um carnal não pode desejar o céu. Uma pessoa que está sob o poder das luxúrias deste mundo também não pode desejar nada, a não ser a satisfação da sua própria luxúria. O céu não é lugar para esse tipo de pessoa. Ninguém, exceto o cristão, pode desejá-lo. Aquele que ainda não foi regenerado, aquele que ainda não creu na obra redentora de Cristo, ele não vai querer abandonar esse osso chamado mundo. Um osso velho, podre, mas a pessoa fica agarrada ali com ele. Eu nunca vi velório com um caminhão de mudança atrás, você não vai levar nada. O céu é um lugar para aqueles que amam e desejam a santidade, para aqueles que têm prazer na comunhão dos santos, para aqueles que foram perdoados totalmente e que não ficam justificando-se para não perdoar os seus algozes, para aqueles que lutam diariamente com o pecado e não para aqueles que se entregam diariamente a ele. Oh, meu Pai. Oh, meu Pai. Você quer ir para o céu com que interesse? Ver as ruas de ouro? Ou por causa dos fundamentos da muralha, da cidade, estão adornadas com toda espécie de pedras preciosas? Ou por causa da praça que é de ouro puro, como vidro transparente? Apocalipse 21, ele vai dar uma descrição do céu ali. Ou por causa da presença gloriosa da pessoa de Cristo Jesus? A eternidade será pequena para louvarmos a Deus que em Cristo nos livrou da lei, do pecado e da morte. Toda a honra, toda a glória e louvor sejam dados somente a Ele, para sempre e para sempre. Amém, meus irmãos? Vamos olhar para o Senhor, para aquilo que Ele fez por nós, em nós e através de nós. Eu queria orar com vocês, depois o nosso irmão Wildo vai dar um aviso aqui rapidinho, mas eu queria orar com vocês para que tudo isso se transforme em rema em cada coração aqui. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, te bendizemos por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Pai, essa palavra que foi lançada, nós clamamos ao Teu Santo Espírito para que Ele mesmo encontre um coração fértil, para que essa semente que foi lançada produza 30, 60, 100 por um. Haja, Pai, em cada coração, cada irmão, cada irmã aqui nessa manhã, cada irmão, cada irmã que nos acompanha via internet. Opera, Pai, essa obra da regeneração, essa obra do novo nascimento, para que possamos viver nesse mundo sem medo, sem paura da morte. Cada um de nós aqui possamos dizer: o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Faz isso, Pai, com o único propósito, a glorificação de toda a Santa Trindade. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.